Olá novamente, hoje fazemos nosso segundo vídeo na intenção de trazer para os pais inspiração para cuidar dos seus filhos ou netos, das crianças que estão sendo cuidadas em casa, nesse momento que a gente já não pode sair. Meu nome é Deriana Miranda, eu sou professora Waldorf e levo um jardim chamado Jardim Limão Rosa em Curitiba. Hoje eu gostaria de lembrar que a quarentena está acontecendo no período da quaresma. E esse período, hoje em dia, já não é muito valorizado, um pouco esquecido, mas costumeiramente é um período que antecede a Páscoa, e durante esse período as pessoas costumam um pouco despir-se dos seus hábitos, dos seus pesos, de alguns compromissos, mas no sentido de prestar atenção em si mesmo, em estar mais limpo de coisas que distraem. E é um período que a gente faz renúncias e que a gente abandona maus hábitos, e até é interessante que tradicionalmente nesse período as pessoas deixam de comer carne, por exemplo, carne vermelha, coisas que usualmente são tidas como costumeiras, mas nesse período as pessoas lembram melhor não, porque tem algum significado mais importante em, por exemplo, comer carne, ou beber, ou festar, ou várias outras coisas. E esse período de quaresma justamente está acontecendo uma super quaresma, uma quarentena mundial, na qual todo mundo tem que abdicar de tudo. Abdicar de ir para o trabalho, abdicar de ficar longe por alguns momentos de casa, abdicar de visitar os pais, os avós, e também os filhos, nossos filhos, eles precisam ser retidos em casa. Para isso, a gente tem que estar muito presente, porque as nossas crianças elas não vão esperar o fim da quarentena para continuar a brincar. Eles não estão esperando o fim da quarentena para crescer, eles não estão esperando o fim da quarentena para ser felizes, para entender o mundo. Esse é o mundo que eles estão entendendo, o mundo que está se apresentando para eles. Então, com a maior serenidade possível, a gente vai descobrir o que a gente pode oferecer para essas crianças nessa quarentena. Nesse período, faz muito sentido para as crianças reconhecer que coisas que aparentemente são mortas revivem. Essa é a metáfora que acontece na Páscoa. A Páscoa é um momento posterior à crucificação de Jesus e daí para nós é um momento de esperança, porque existe a ressurreição. Esse é o símbolo dos ovos de Páscoa, é o símbolo de tem várias simbologias que a gente aplica na Páscoa. E eu gostaria de começar a conversar com vocês sobre uma atividade que a gente pode fazer com as crianças, que talvez vocês tenham feito lá na escola de vocês, talvez com um algodãozinho num copinho plástico, como foi a história da minha experiência, o plantio de um feijãozinho. Então eu vou mostrar para vocês, tomara que seja possível ver. Eu tenho aqui uns feijõezinhos brancos e o que é característico das sementes é que elas parecem inertes, elas parecem que elas não têm carga maior do que uma pedra, por exemplo. Eu vou pegar uma pedrinha que eu tinha aqui, uma maiorzinha. Mas quando você olha assim, você pega uma pedra, ela está maiorzinha, você pega um feijão, não é exatamente do mesmo tamanho, mas parece que as texturas são diferentes, mas parece que não tem nada assim de especial que você possa dizer de uma semente que também não está ali na pedra. Talvez se a gente tivesse as coisas no mesmo tamanho, talvez a gente mal notasse que as sementes guardam um segredo. Eu tenho também outra semente aqui, que é uma semente mais legal, que ela é semente de painço ou É uma semente bem bonita, bem pequenininha.
Procurem aí se vocês têm oportunidade de ver imagens dela. É uma sementinha bem miudinha. Essas duas sementes, elas carregam dentro delas toda uma história. Ser semente significa que você teve em algum outro momento, o momento da tua avó ou da tua mãe, que ela foi semente também e que ela foi colocada na terra e daí nasceu uma planta e a planta deu flor, deu fruto, conforme a planta e finalmente lá do fruto tá a semente. O feijão nasce numa vagem, né? O milho-alvo, o trigo, outros cereais nascem em bagas, né? Que é bem bonito. E há outras sementes que a gente conhece, sementes de fruta que são guardadas dentro daquelas carninhas doces, né? Mas a semente, quando a gente olha para a semente, ela não diz muita coisa de si. No entanto, quando você coloca ela num lugar apropriado, ela vai ir recebendo água e estando diante do sol, ela vai achar uma vitalidade lá dentro dela. E ela vai contar uma história que está guardada como um núcleo, como alguma coisa congelada, ou como alguma coisa petrificada, ou como uma coisa silenciosa. E esse silêncio é um silêncio que está nessa história da Páscoa. Quando a gente vive a Sexta-feira Santa, daí vem o sábado de Aleluia, tem isso que eles chamam esse silêncio. A semente está no silêncio, mas a gente não precisa fazer um grave silêncio para as crianças perceberem isso. A semente é silêncio. E quando as crianças colocarem ela sobre a terra, essa semente vai brotar. Então o painço é legal porque ele brota em pouco tempo. Tem sementes que brotam, que levam algum tempo mais, mas o feijão é lindo porque você vai acompanhando dia após dia, tem alguma coisa de diferente. Então, se você colocar na terra, ele vai demorar para mostrar, por exemplo, a pontinha do brotinho, mas se você colocar num algodãozinho, ele vai se mostrar um pouco mais, porque a semente incha, parte, e daí tem um odor característico, né, o feijão, e daí ele vai mostrar todo o processo desde o comecinho. Então seria lindo se vocês conseguissem agora, durante esse período de quaresma, nosso período da nossa quarentena, em que todo mundo está enfrentando e vai enfrentar uma doença mundial, um vírus, e que nos obriga a sermos fraternos e nos reguardarmos em casa nesse momento. Pegue tudo que é potinho que você tem, sapatinho velho, tigelinha, os potes da geladeira, em todos os potes você pode colocar, em tudo que tiver essa condição de acolhimento. Você pode colocar um pouquinho de terra e colocar uma sementinha, ou algumas sementinhas de painço. E ir regando com cuidado, deixando gotinhas d'água nela. E de repente a criança vai acompanhando isso e vai se encantando com os processos do renascimento. E vai compreendendo através dessa metáfora todo o processo que a gente está passando nessa quarentena, na quaresma e na Páscoa. Aproveitem essa dica. Encham a casa de vocês de vasos. Também vale a pena pegar raizinhas, pegar dentes de alho, por exemplo, que nascem bem bonito, e descobrir outras coisas que são passíveis de ser plantadas e plantar com as crianças o tempo inteiro. Se você tem terra perto de casa, que bom! Vá lá e mexa na terra, isso é saudável para as crianças. Se você não tem terra em casa, trabalhe com algodãozinho, trabalhe com esses materiais que mostram processos mais efêmeros, mas que a criança também vai participar. E roube um pouquinho de terra do jardim da rua, talvez para que as crianças possam ver
esses processos mais longos. Aproveitem a disposição que as crianças têm desse trabalho. Boa sorte para vocês. Se encham de entusiasmo com o nascimento das novas plantas. Se encham de entusiasmo com o entusiasmo dos seus filhos. Fiquem bem, espero poder trazer novas dicas sobre esse nosso tempo e para que você fique melhor com seus filhos em casa.